Cara, eu acho que se essa pergunta fosse feita no início do ano, a gente tenderia a responder que sim, que ele era inegociável. Eu acho que o ano de 2025 do Flamengo foi muito vitorioso, também muito por conta do Rossi. Peraí. Já vamos deixando o like e se inscrevendo no canal. Agora que você já fez isso, bora voltar pro vídeo. O Rossi, os moles que o Rossi dá, ele chegou a dar esses moles em 2025. Só que ele foi muito decisivo em 2025. E estava dando menos mole do que agora também, ele estava mais seguro do que agora. Então agora a gente já não pode tratá-lo como inegociável, não. A gente, sei lá, se a gente for voltar no tempo 3 semanas, um mês aí atrás, a gente vai falar que o Flamengo deveria ter dado um pouquinho mais de minutagem para o André nos jogos em que o Flamengo já estava classificado da Libertadores e tal, e na Copa do Brasil, ter dado um pouco mais de minutos para a gente poder ter um julgamento melhor a respeito do André. Isso não aconteceu, ele só fez um jogo, não foi lá tão bem também, até porque eu acho que o goleiro também precisa de um pouquinho de sequência para poder melhorar, para poder ganhar ritmo de jogo, tempo de bola e tudo mais. Muito por conta disso, eu sou meio contra você ficar intercalando o goleiro. Eu acho que é melhor você ter um titular e insistir nesse cara. Hoje no Flamengo, o titular, obviamente, é o Rossi. E aí, para mim, para você negociar o teu goleiro titular, tu já tem que começar a fazer uma transição entre o titular e reserva. Não faz muito sentido você querer negociar o titular antes de fazer essa transição ou de já ter contratado quem vai ser o titular. O Flamengo vai lá e contrata um puta de um goleiro aí nessa janela aí e o cara fica ali só esperando o Rossi ir mal para jogar, beleza, aí tu negocia o Rossi, bota o cara para jogar e você tem um novo titular. Ainda assim é um movimento um pouco arriscado, porque goleiro não é uma posição que você consiga trocar de maneira acelerada sem que isso possa tirar um prejuízo que muitas vezes pode separar você de um time campeão para um time fracassado. Mas para fazer uma negociação envolvendo o goleiro titular, você tem que ter um outro nome já engatilhado, negociado, contratado. Então eu acho que esse talvez seja o motivo para o Flamengo tratar ele hoje como inegociável. Não faz sentido você, do nada, vender o teu goleiro titular. O Flamengo não é um time que está precisando de dinheiro a qualquer custo. Então não faz sentido você se desfazer do teu titular sem antes ter contratado o teu futuro titular. Ou, se você acha que o teu futuro titular já está em casa, você precisa começar a botar esse cara que está em casa para jogar mais vezes como titular. É isso que tem que fazer. Para mim, hoje, o Rossi ele é menos inegociável do que ele seria no início do ano. Mas, apesar de eu reconhecer que ele não está bem, que ele tem dado umas falhadas aí, tiveram jogos esse ano que foram na conta dele, ele mesmo reconheceu isso. Teve até um momento que ele deu uma viajada quando ele tentou não fazer uma autocrítica e disse que até os melhores vão falhar, então ele está autorizado a falhar. Isso não é uma fala inteligente, é algo que talvez comunique um desinteresse em corrigir os pontos fracos ali. Mas ainda assim, depois de tudo isso, eu acho que hoje o saldo dele com o Flamengo ainda está no verde, não está no vermelho, não. Eu acho que ainda falta ele fazer um bocado de merda aí para ele ficar no saldo negativo. Isso significa que eu vou tolerar que ele fale mais vezes até o dia em que ele ficar com saldo negativo? Não, não quero que ele fale mais, quero que ele volte a ser seguro. Ele já foi mais seguro do que é hoje. Eu até acho que ele conseguiria ser mais seguro do que ele já foi, porque muitas vezes ele tomava gol por excesso de confiança quando ele não precisava ter o excesso de confiança. Mas, assim, hoje não faz o menor sentido o Flamengo negociar ele, não. O que tem que fazer é falar, cara, tá uma merda do que tu já foi aqui no Flamengo, tem que melhorar, tem que chamar atenção, talvez até olhar pro treinador de goleiro para ver se tem alguma coisa ali que possa estar acontecendo de maneira contrária aos interesses do Flamengo e tentar recuperar. Não é um jogador que desrespeitou o clube, não é um jogador que trata o Flamengo com desinteresse. Em algumas partidas ele demonstra esse excesso de confiança que incomoda um pouco.
mas eu ainda não classifico isso como uma atuação desrespeitosa, não. São atuações arriscadas, muitas delas foram arriscadas o suficiente para condenar o resultado da partida, isso é verdade, mas o que tem que fazer é chamar o cara e falar, irmão, vamos melhorar essa porra aí, porque essa fala que eu tô tendo aqui agora no dia 11 de junho, eu não teria se a gente estivesse em janeiro, pô. Eu não falaria o que eu tô falando aqui hoje em janeiro. E isso só aconteceu por conta de atuações dele que foram arriscadas, foram perigosas, foram condenáveis ali para o Flamengo, e o Flamengo tem que usar isso como uma maneira como um elemento, subsídio, para cobrar uma melhor performance do cara. Simples assim. E se continuar uma merda, procurar outro goleiro. Pô. Então, a minha opinião é a seguinte: nós acabamos de falar sobre os valores que o Flamengo tem para gastar na janela, que é parcelado, que não é e tal. E eu acho que a gente tentar vender um jogador de qualquer custo, a qualquer custo, numa posição que a gente está consolidado no momento, é caçar problema nesse momento, tá? Não vai ser fácil reforçar o elenco em todas as posições que a gente quer. Mexer onde talvez não seja emergencial é desnecessário. Agora, eu não trato quase nenhum jogador do Flamengo como inegociável, quase nenhum. Eu diria para você que no máximo 3 jogadores para mim são inegociáveis nesse momento. No máximo 3, não passaria disso. O Rossi não seria um deles. Para mim, o Rossi, a não ser que seja uma proposta muito vantajosa. Aí, com essa grana que você recebe, você pode conseguir aí reforçar o elenco. Ou até uma troca. Né? O time dos caras lá estão oferecendo o goleiro pelo Rossi. De repente, né? De repente, quem seja o goleiro seria totalmente favorável. Então, eu não vejo o Rossi como inegociável, mas também não vejo necessidade nenhuma de pensar nisso agora. Se quiser muito mexer, dependendo do resto da temporada, que seja feito no final de dezembro, Renanzinho. Minha opinião é simples, curta e direta. Então, a não ser que traga um goleiro agora no meio do ano. Eu acho empenhar energia, dinheiro e tempo numa posição que hoje no Flamengo tá tranquilo. Ela tá devendo por enquanto, mas ela não é o problema do Flamengo. O problema do Flamengo tá em outras funções que a gente não tem jogador competente o suficiente para definir a partida. Quantas vezes a gente não chegou aqui e falou, porra, o que faltou pro Flamengo foi poder concretizar as chances em gol. A gente teve umas 2 vezes que a gente falou que, pô, o Rossi fez merda hoje. O resto dos jogos em que o Flamengo não foi tão bem, a gente falou, cara, tá faltando alguém fazer o gol quando o Pedro não tá em campo, tá faltando alguém fazer o gol quando o Arrascaeta não tá em campo, tá faltando o Flamengo ter um pouco mais de criatividade quando você não tem o Jorginho e o Paquetá. Então, use o cupom ZRN10 em produtos vendidos e entregues pela própria Centauro. Boas compras. Perfumes inspirados em grandes marcas, criados para quem ama cheiro marcante, sem precisar pagar caro. Les Sons. Garanta a coleção oficial do Flamengo na GoCase. Use o cupom Zona Rubro-Negra e aproveite. Cabelo não é sorte, é tratamento certo, manual, ciência, segurança e acompanhamento médico. Use o cupom Zona Rubro-Negra e garanta seu desconto. Garanta agora os produtos do Zona Rubro-Negra na Streamers Club. Estilo, atitude e identidade rubro-negra para quem vive o jogo.